Olá, muito boa tarde. Começa agora o 3 em 1 desta sexta-feira. Hoje é dia 30 de dezembro, é o último sextou de 2022. E comigo nesta edição do programa estão Cristiano Vilela, Fernando Conrado e Rodrigo Constantino. A gente já vê o nosso trio na tela. Vamos então com o nosso primeiro assunto de hoje. O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio em uma live transmitida pela manhã. Entre os diversos assuntos abordados, Bolsonaro citou as conquistas de seu governo, mesmo atravessando uma pandemia, uma guerra, e se defendeu de críticas e acusações. Admitiu que a posse de Lula vai ocorrer no domingo e condenou a tentativa de atentado ocorrida em Brasília. O presidente deixou claro também que sempre jogou dentro das 4 linhas, respeitando a Constituição, sem ter considerado qualquer tipo de golpe ou ato institucional após a derrota nas eleições de outubro. Vamos destacar aqui alguns pontos desta conversa e eu vou começar cumprimentando o Rodrigo Constantino. Boa tarde, meu amigo. Quero saber qual é a tua leitura sobre esta live. O presidente ficou, acho que um pouco mais de uma hora, se não passou de uma hora, foi quase uma hora, falando hoje com os apoiadores, com os internautas, e foi uma conversa direta ali, enfatizou diversos pontos. Queria a tua primeira leitura aqui, Constantino. Boa tarde. Boa tarde, Aros, Conrado, Vilela e toda a audiência. Olha, foi um tom de despedida e desabafo. Uma tristeza evidente de quem realmente jogou dentro das 4 linhas o tempo todo e, não obstante, foi massacrado por uma imprensa corrompida e por um sistema podre, carcomido, que, com base na premissa falsa de que ele, Bolsonaro, representava uma enorme ameaça à democracia, se uniram a ponto de abrir inquérito ilegal, perseguir apoiadores do presidente, empresários que cometeram o terrível crime de mandar joinha em grupo fechado de WhatsApp, soltaram Lula, tornaram Lula elegível e fizeram uma campanha eleitoral totalmente parcial, né? Fizeram tudo isso, cartinhas assinadas por tucanos e companhia, todos eles supostamente para livrar o Brasil da terrível ameaça golpista bolsonarista e colocando Lula e essa equipe que vem aí, né, de volta ao poder. Então, tudo muito lamentável. O presidente deixou claro que não tem uma bala de prata, que não pode fazer milagre sozinho, que isso precisa de um apoio de Congresso, de outras instituições, eu digo para frear esse tipo de ditadura em curso no país hoje, né, de avanço autoritário, e que ele sozinho não é capaz de fazer isso. Então, de novo, né, é uma ducha de água fria para muitos seguidores que o colocaram, talvez, num patamar acima do humano, né, como se ele fosse mais do que um indivíduo, mais do que um sujeito patriota que tentou fazer o melhor, que enfrentou um grupo muito poderoso, unido, com o único intuito de derrubá-lo, né, alguém que levou uma facada, quase morreu por conta disso, e que sequer conseguiram investigar direito se tinha alguém a mais por trás dessa facada de um esquerdista, né? Hoje, um ato isolado de um maluco qualquer que se diz bolsonarista permite que o Flávio Dino e companhia tratem todos os patriotas indignados como terroristas, né? Todos aqueles que estão na rua se manifestando de maneira democrática e civilizada são terroristas. Mas o Adélio, que era do PSOL, que é um esquerdista, que tentou matar o presidente, nós não podemos dizer que foi a esquerda que tentou se livrar de Bolsonaro. Então, esse duplo padrão que a gente está cansado de conhecer. De novo, Aros, decepcionou muita gente, o presidente, não tenho a menor dúvida disso, né? Porque muita gente depositou uma expectativa sobre-humana no presidente. Muita gente decepcionada e um reforço, talvez, Vilela, para a narrativa da esquerda. Boa tarde para você. Boa tarde, Aros. Boa tarde, Constantino, Conrado e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Sem dúvida, o presidente Bolsonaro, nesse momento, ele se fragiliza. Ele, durante esses últimos 2 meses, ele evitou falar à população, ele deixou, de alguma forma, emergir uma série de interpretações para os seus atos e, com isso, se fortaleceu uma interpretação fundamentada em uma série de declarações anteriores, em uma série de elementos que poderiam levar a alguma dedução de que o presidente Bolsonaro estaria preparando alguma coisa, de que esse grupo teria que confiar no capitão.
E que tal ir diante agora, quer dizer, nesse momento onde o presidente Bolsonaro deixa aí a presidência da República, o presidente eleito está em vias de assumir, uma parte significativa desse eleitorado, ele passa a ficar incomodado, ficar um pouco órfão, justamente desse capitão, dessa figura de liderança. Como muito bem dito pelo Constantino, que até em alguns momentos essa questão de mito acabou fazendo com que apoiadores e pessoas que o admiram acabassem dando uma conotação até mais do que humana ao presidente da República. Enfim, o que eu vejo é que talvez nesse momento isso fragilize um pouco politicamente o presidente e, de alguma forma, abre espaço para que outros nomes no campo conservador eventualmente venham a emergir. É muito cedo para se fazer esse tipo de análise, agora é o momento de ter a troca de guarda, de que a esquerda dê os seus primeiros passos no poder para que, eventualmente, as forças conservadoras possam se colocar. Mas fica em aberto essa avenida de, eventualmente, outros segmentos do lado conservador acabarem se colocando como opções, eventualmente, mais fortes, eventualmente com um discurso até mais incisivo do que o presidente Bolsonaro. Agora, Conrado, quem é essa figura de liderança, na tua visão, já que, de alguma maneira, se você concorda com a leitura do Vilela, fica esse vácuo de alguma maneira? Boa tarde. Bom, meus amigos, boa tarde, Aros, boa tarde, Constantino, boa tarde, Vilela, boa tarde aos nossos telespectadores. Sabe quando eu pergunto isso aí, Aros? Eu me questiono até agora a quem foi endereçado esse discurso do Bolsonaro, porque não faz muito sentido, né? A sua militância não foi necessário dizer todos os seus feitos, como ele era bom, como ele mudou o Brasil. Não, para mim aquilo ali foi quase que um pedido de desculpa, dizendo, por gentileza, não me prendam petistas. Foi quase um pedido de desculpas ao PT por ter ficado durante 4 anos no hiato durante o poder esquerdista no Brasil. O que a gente enxerga aqui é que esses 4 anos do governo Bolsonaro nos trazem uma ideia de ficar claro o tamanho do sistema, né? Nunca a gente tinha vivido tamanha censura, tamanho cerceamento de liberdades, tamanho cerceamento de imunidade parlamentar, tamanho cerceamento do devido processo legal, porque a gente nunca bateu no guardrail, ninguém nunca questionou o sistema, né? E agora a gente viu durante 4 anos de cerceamento de sistema, a gente viu que eleições não servem para nada, porque tu não pode questioná-las, a gente viu que o nosso Congresso não serve para nada, além de fazer algum discurso com outra pessoa, nosso Senado também não, né? Votou a PEC lá da transição dos 2 turnos no mesmo dia, tudo, a gente viu que as Forças Armadas não servem para nada, tu viu aí o povo pedindo SOS Forças Armadas, e aí que tá, lá em 7 de novembro, 50 dias atrás, eu falei, pessoal, olha só, as Forças Armadas não vão fazer nada, né? Eles fizeram um relatório ali, quase um pedido de desculpa, vamos fazer uma comissão para que não se repita nas próximas eleições. Ficou tudo por isso mesmo, outro dia veio uma cartinha dizendo, o lugar de discutir isso aí é lá no Congresso. O que eles estavam dizendo com isso? Olha, esse é um problema político, nós estamos fora. Talvez até mesmo foi uma lealdade das Forças Armadas ao Bolsonaro a ficar nesse silêncio sem dizer lá, 50 dias atrás, pessoal, nós não vamos fazer nada, o Bolsonaro está bloqueando aí, né? E a gente vem com essa transmissão aí da figura do Bolsonaro até os dias de hoje. Eu acho que se encerra essa ideia de um mito, no momento que ele faz um discurso melancólico, né? Foi um discurso quase que um pedido de desculpa ali, chorando, os estertores antes de pegar seu avião para Orlando. Eu acho que foi ele poderia ter sido muito mais enérgico para que fosse mantida essa ideia do mito. Foi isso que agregou as pessoas. As pessoas votaram no Bolsonaro por ele ser um capitão. As pessoas votaram no Bolsonaro por ele ter um vice-presidente militar e achando que os militares não deixariam, né, com que a esquerda, nossa bandeira jamais será vermelha. Agora os militares estão dizendo o seguinte, mas veio todo mundo, né, dizendo, estou falando de tudo de golpista nenhuma, porque não se concretizou, né? Passou, já foi um sonho aí de algumas pessoas, e hoje já dizia lá no 7 de novembro que não ia ter nada disso, né? E aí, nesse aspecto, a gente começa a ver isso aqui funcionando, e aí tu vê que eles estão colocando no mesmo patamar, né? Tantos esse governo cheio de corruptos que está chegando no poder agora, o cidadão comum. E aí essa que vem a tristeza. Então eu espero que esses 4 anos do governo do Bolsonaro tenha servido para a população ver que não pode confiar em políticos, que não pode confiar em partidos políticos, que não pode confiar no nosso sistema jurídico, que não pode confiar no poder judiciário, que não pode confiar nem nas Forças Armadas. É o povo por si mesmo. Essa é a realidade que a gente vive nos dias de hoje. Quanto à aparição desse novo líder, quem será? Só o tempo dirá. Obviamente que o Bolsonaro conseguiu nesses 4 anos foi trazer um fórum de comunicação que a gente pudesse ter essas discussões que a gente tem dia a dia aqui na Jovem Pan.
A gente tem um canal de televisão, mas vinculado à direita, que é a Jovem Pan. A gente tem nossas discussões aqui no campo das redes sociais ou no campo da televisão por ideias que isso aqui não existia antigamente dessa forma como a gente tem hoje. Essa é a grande diferença que a gente tem. Que líder será esse? Eu acredito que não vai ser nenhum desses que baixaram a cabeça para uma nova transição, para o novo governo, e estão se dizendo aí como grande oposição para que nós seremos nos próximos anos. Não vai haver oposição, né? As redes sociais dos políticos estão trancadas, os comunicadores estão trancadas, as televisões como a Jovem Pan estão trancadas, o jornalismo não existe, com raras exceções, tudo virou um clipping, todo mundo copia uma notícia do outro, ninguém produz nada, não tem jornalismo investigativo, ninguém foi questionar. Saiu aqui um relatório das Forças Armadas, vamos chamar a ciência, os cientistas da computação para analisá-lo. Não aconteceu isso em 60 dias. Eu acho que é um grande erro ainda do Bolsonaro, nesse aspecto, óbvio, agora é muito fácil, né, engenheiro de obra pronta falar, mas se foi para dizer que nós não íamos ter nada, que dissesse antes, para deixar o povo se virar por si mesmo, né? Agora não, nós estamos aí nos estertores do seu governo, foi uma saída melancólica, muita gente que o apoiou agora vai ser rifada, né, abandonada aqui nessa realidade, mas eu espero que sirva, ao menos para o povo enxergar, que se quiser alguma mudança, alguma transformação na sua realidade, tem que partir de si mesmo, não contem nem com o Legislativo, nem com o Judiciário, nem com o Poder Executivo e muito menos com as Forças Armadas. Eu até acho interessante vocês pegaram nomes desses grandes militares das Forças Armadas, não vou dar uma de Paulo Figueiredo aqui e nomear cada um deles, e vamos ver para onde é que eles serão nomeados, quanto é que serão seus vencimentos, quais serão seus benefícios, porque toda ordem de trocas tem um benefício, meus amigos. Ninguém é bobo e eu espero que vocês agora tenham perdido todo esse wishful thinking, todo esse pensamento mágico e tenham enxergado a realidade, que o povo está sozinho dentro do Brasil, que nós não vivemos uma democracia e quem questionar será perseguido até o final.